Começa agora o nosso Cultura e Design. Na minissérie Liberdade, Arquitetura e Design de hoje, e a Tetro foi até o Mercadão Central mostrar um pouquinho das delícias mineiras. O estilo de vida em Minas Gerais. Bom demais da conta, uai! Como é que tá? Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Alessandro? Alessandro! Tudo jóia? Chefe Paula! Super jóia! Hoje vamos querer um fígado com jiló Tá bonito, hein? e um torresmin. Você sabe que esse prato é inspiração pra gente, né? É. Aqui, ó. Bom demais. Porque assim, Delícia. obrigado. Essa é a comida mineira raiz. Eu acho que a inspiração pro projeto, eu acho que pode vir de qualquer lugar, sabe? Pode vir das cores, do mercado, da comida. Eu acho que tudo faz parte de um processo de entender a cultura do lugar. É daí que pode surgir a ideia pro projeto, né? Jiló com fígado. Fígado com jiló. Eu já vou experimentar também. Olá, bom dia, tudo bem? Já provou isso, Bruno? Fica a dica para você que vier a Minas Gerais, Mercado Central aqui em BH. Tem que passar. Pode faltar não, hein? Comprando queijo pra gente estar fazendo um almoço lá em casa, se você topar cozinhar lá pra gente. Uai, gente, bora agora? Só se for agora, bora? Bora, vamos lá. Vambora, uai. A nossa ideia hoje aqui de criar um processo criativo é trazer dois artistas plásticos, que é o Dario Velasco e o Leandro Caran. São dois artistas que a gente admira bastante assim, aqui em BH. A gente chamou eles juntamente com a chefe de cozinha Fernanda Fonseca. E a ideia é criar uma interação artística entre essas pessoas que, sem saber o resultado final. A gente vai criar aqui, tentar criar alguns quadros, alguns pratos de gastronomia. Cada um vai infligir a sua criatividade individual sem o controle do resultado final. A gente não sabe o que vai acontecer. Isso eu acho que reflete um pouco os processos criativos da Tetro, onde ninguém abre mão assim, da sua própria criatividade, mas uma coisa vai se somando à outra para gerar um resultado inesperado. Essas escolhas que foram feitas têm a ver com liberdade, assim, liberdade de processo, liberdade de pensamento, essa coisa de explorar o que ainda não se sabe. Eu acho que isso é uma coisa mineira, que a gente está trazendo coisas das raízes mineiras aqui, no caso da culinária, dos temperos, dos gostos, dos cheiros, mas a criatividade é um passo que se dá no escuro. E essas pessoas que a gente chamou aqui, eu acho que tem a ver com isso. Essa interação também tem a ver com o conceito da casa, porque como é uma casa que foi pensada de forma em que os espaços sejam muito integrados, os usos também são imprevisíveis, assim como a interação com os artistas. Então, quando tem algum evento, quando as pessoas se juntam aqui, mesmo que no projeto a gente tenha pensado que os espaços funcionassem de certa maneira, sempre coisas inesperadas acontecem.
as pessoas se apropriam dos espaços de forma que a gente não consegue controlar. Isso é muito legal. Então, nós temos essa sala que é o único espaço, na verdade, social da sala e é um espaço multifuncional. Então, ele acomoda tanto o dia a dia da família como o receber, né, as festas. Então, a cozinha é integrada e ela é bem aberta para a sala e é uma cozinha que tem uma cara muito de informal. E aí ela se comunica com esse grande gramado que a gente vê aqui atrás, através de uma grande porta que corre pela fachada. Então a sala ela se transforma numa grande varanda. E é interessante porque essa super porta, sempre o Igor, quando ele está aqui, todas as vezes ele abre essa porta fazendo uma performance, hoje já fez isso 3 vezes. Mas que realmente é muito chocante assim, pensar numa porta desse tamanho, né? É algo que a gente acha muito importante no projeto, que é o chão de terra mesmo, o contato com a natureza. Principalmente pensando num terreno muito inclinado, porque quando você chega a primeira vez que você vem ao terreno antes da casa, você via só o espaço aéreo, é um terreno extremamente inclinado. E hoje, com a casa construída, você vê que é uma casa que talvez tenha muito mais uso que algumas casas que são feitas em terrenos planos. Eu acho isso muito interessante. Que é uma casa que você usa ela toda, assim. Não só no nível onde a casa acontece, mas você usa em cima, que é a área de lazer com a piscina, você usa embaixo. E não tem nenhum espaço ocioso, assim. Você usa todos os metros quadrados construídos. Bom, eu acho que esse lugar é um lugar muito interessante por conta da vista, né? A gente tem uma vista interessante da cidade de Belo Horizonte e também uma vista de um morro que está bem próximo, então essa característica de ter 2 vistas distintas, e a casa é uma resposta a isso, né? A casa em determinado momento ela enquadra essa vista que está no horizonte, a vista da cidade, através de uma laje que vem plana, depois ela desce inclinada e ela gera um espaço onde está a piscina que cria uma relação com essa montanha que está próxima, esse morro que está próximo. O que eu acho muito interessante nessa casa é que ela, para mim, ela tem um essencial, assim. É uma casa que, para quem vê, pensa que é uma casa muito grande, mas ela não é. Mas os espaços são tão integrados e é tudo tão pensado de forma conjunta, assim, que ela tem a sensação de ser muito grande, assim. E é um único espaço onde acontece tudo. Dentro de uma obra que é coletiva, nossa, e que interage com outras pessoas, ela é uma obra contextualizada, né? Ela está dentro de um contexto, então ela não é uma obra assinada que se impõe. No caso de hoje, a gente vai tentar fazer isso com a gastronomia, que vai ser uma coisa inédita. Espero que eu consiga comer depois e não seja só um prato estético. I like a song with a skippity beat. When the melody moves right along. The kind of a tune you can tap with your feet. I love an old-fashioned song. La 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 la. That kind of thing. Então, o prato, ele é um risoto de ora pronobis, acompanhado de um medalhão de filé mignon de porco e contém um pesto de taioba também. Podia batizar o nome, né? E acredito que a gastronomia, né, que a cozinha, ela é arte também. Apesar de efêmera, né, a gente come, né, muitas vezes eu acho que o cozinheiro, ele é um artista também. Por exemplo, a gente comer, né, bem, em ambientes belos também, né, como a arquitetura nos proporciona também, eu acredito que tem tudo a ver. Completa a experiência. Não sabia que aqui tinha jacu, né? Tem um, né? Tem 7. 7? Mais um. Mais o Igor? Por isso que eu falei que tem um. Era eu. Não, é que a gente fica preocupado, né, do jacu vir e pousar na cabeça da gente.
Apesar que sim, eu acho que se for pousar na cabeça de alguém, vai pousar na do Igor, né? Ele é a pessoa que o bicho gosta de atacar. Então, eu fico mais tranquilo. Se eu tô na companhia dele, eu acho que eu tô seguro, entendeu? Quando o Igor e a Débora me convidaram, né, para fazer essa obra junto com o Leandro, eu já fiquei meio apreensivo. Eu nunca tinha tido essa experiência de pintar um quadro junto, né, com uma pessoa, e acabou que todo mundo participou também. E o Igor começou fazendo um desenho que tem a ver com arquitetura, depois o Leandro fez a interferência dele e eu tentei me guiar, né, pelo que tinha de cores e o traço do Igor. Achei uma experiência interessante, foi uma experiência bem interessante, porque a arte e a arquitetura, elas já se misturam naturalmente, né? E o que a gente fez foi colocar a arquitetura dentro de uma tela, né? Eu acredito que a arte está em paralelo com a arquitetura faz parte da arte em geral, porque assim como a arte, a arquitetura tem uma questão de identificação. A ideia da arte é comunicar de alguma maneira com as pessoas que estão observando a arte. Então, eu inclusive vejo na arquitetura da Tetro esse processo de identificação do espectador, assim, olhando a casa não só como um objeto de morar, mas como uma estrutura para observação e identificação. Tá bom. Muito melhor do que o Igor. Muito melhor. Ó, ficou bom, hein? Tá gostando do episódio? Então não sai daí que a gente volta já já. Oi, gente, eu tô aqui com meu amigo André e ele vai fazer um quadro que a gente adora. Uma inspiração e 3 versões. Faz tempo que a gente não vê por aqui, né? André, mostra aí a novidade que você preparou pra gente. Então, Leblon, eu pensei numa tendência que tá super em alta agora e vai ser a primeira amostra. Tá todo mundo curioso. Estamos aqui nessa primeira versão. Explica pra gente sobre esse conceito do minimalismo na decoração. Então, faz uns 2 a 3 anos mais ou menos que esse conceito voltou. Esse conceito é dos anos 90, né, do minimalismo japonês que foi trazido para o Ocidente, né, pelos grandes estilistas, né, Rei Kawakubo e a Yohji Yamamoto, e ele veio para a decoração. E o que ele é? Ele é voltar para a essência. Ao invés de você ter muita coisa, você vê o que é o essencial, tipo o guarda-roupa da Mônica de Cebolinha, mais ou menos isso. É o mínimo, então O vem de mínimo. minimalismo, vem de mínimo, é isso? Vem de mínimo Mínimo essencial. e de essencial. Ah, legal. E esses formatos, André? Bola, esses contornos ovais. O minimalismo ele tem uma inspiração em tudo que é orgânico. Então na pedra, na natureza. Você vê a mesa, ela vai no orgânico, mas ela é com pedra. Você traz esses elementos naturais também, né, do tecido, que é um algodão natural, que não é o poliéster. Então o toque ele é acolhedor, o toque ele é macio. André, estou super curioso para a segunda versão. Bora lá. Agora. Cadê você, André? Você estava aqui agora, a gente estava aqui numa outra versão. Você sumiu aqui no meio dessa floresta. André, estamos na segunda versão. Explica pra gente qual foi a inspiração. Então, a gente estava no minimalismo. Sim. Que é só a essência. Agora a gente vai para uma outra tendência super forte, que é trazer a natureza para dentro de casa. Olha que Ninguém mais quer morar num lugar que não tenha bicho, que não tenha planta, que não tenha árvore, que não tenha a gente não tem parque, né? Então, vamos trazer para dentro de casa
o máximo de planta possível. Então é esse mood aqui. É um mood de você estar numa poltrona verde, tem uma almofada verde. A gente está trazendo o verde para dentro de casa, com as plantas e com as cores. E esse é o conceito? Esse é o conceito floresta urbana, Urban Jungle. Legal. Urban Jungle. Então agora a gente vai fazer a terceira versão, tá? A gente vai tirar tudo isso que está aqui, deixar só o sofá e vai trazer essa nova, vai ser surpresa, não vou falar ainda. Quero ver. Ambiente pronto? Eu acho que está pronto. Então essa outra tendência, que também é bem forte, é das cores primárias. Então é o branco e o preto, que é o neutro, com vermelho, azul e amarelo. Aqui a gente está usando 2 poltronas com azul bem elétrico e alguns detalhes num amarelo mais delicado, mais pastel. Vê que as almofadas são listradas branco e preto também. Elas se conversam, então, as cores. Mesa preta. Então, são elementos brancos e pretos com esses elementos do azul e do amarelo. Genial. Fechou. Leva o jeito, não leva? Contratado? Contratado. Então, ótimo. Das 3 versões, eu gostei dessa cheia de plantas. Me identifiquei, porque em casa tem um monte de plantas. Nós trabalhamos a questão da sustentabilidade basicamente através dos desdobramentos dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. É um trabalho que foi feito, iniciado há algum tempo atrás, em que nós fizemos uma interpretação desses objetivos naquilo que era material e aplicado à ArcelorMittal Brasil, à ArcelorMittal como um todo, né? E aí, em cima disso, nós traduzimos esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em 10 diretrizes para o desenvolvimento sustentável, que a gente entende ser o abrangente suficiente em todas as questões de sustentabilidade. Considero essa a base de todo o nosso programa de desdobramento das diretrizes do desenvolvimento sustentável, que é feito em todas as partes do planeta onde a ArcelorMittal está situada, inclusive no Brasil. Daí nós temos, né, para cada segmento, né, o segmento de longos, o segmento de planos, o segmento de mineração, eles desdobram essas diretrizes naquilo que é importante e afeta as suas atividades e daí geram seus planos de trabalho. Para cada frente que nós abordamos a sustentabilidade, existem metas, existem compromissos, existem planos de ação, né, mais ou menos complexos como um todo, né? Mas eu destacaria dois grandes planos, né, 2 grandes metas, né, que atualmente estão em vigor, né? A primeira delas é uma meta relacionada à questão das emissões de CO2, onde nós estabelecemos que seremos carbono neutro até 2050 e reduziremos a nossa intensidade de emissões em 25% até 2030, o que é super importante. E a segunda meta, eu considero que é a meta de diversidade e inclusão. Nós temos uma meta de aumento da participação do percentual de mulheres na liderança em 25% até 2030, que é um grande avanço também, tendo em vista todas as questões que envolvem o tema, a importância do tema e por aí vai. Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta.
O impacto da moda no meio ambiente. Meu caro galã, hoje a gente está num lugar muito especial. Para mim, um verdadeiro parque de diversões. Na Universidade, em Morumbi, de moda, meu amigo. Já que a gente está aqui com essa galera expert, e você também, Leblon, que você entende muito sobre moda, né? Que beleza. Eu confesso que eu não entendo muito e eu queria saber o que é isso. Então, gente, agora a gente está criando toda a modelagem plana para criar as peças pilotos e, a partir delas, medir nos modelos, nos apresentadores e ver se elas realmente batem com as medidas e se elas têm um bom caimento no corpo deles. Então, eu já estou ansioso para a gente pegar esse quebra-cabeça aqui e fazer uma peça bem bonita. Eu vou te pedir para fazer uma mais bonita para mim do que para o Leblon. E eu já tô, como eu sou ansioso, eu já vou lá provar a minha, tá? Pode ir. O que será que eles vão preparar para mim? Eu acho que para mim é algo bem estiloso, bem legal, hein? Pro Leblon, gente, é que o Leblon gosta de branco, né? Acho que vai ser um look todo branco, pra Kimi, claro, aquele vestidinho. Sabe aquele vestidinho de princesa, como ela é uma lady? Mas tô curioso, hein? O que será que vai sair? Então hoje é a vez da Angélica. Eu já posso dizer que eu gostei do look dela, hein? Gostou? Tá ficando legal, né? Particularmente eu gostei bastante, mas eu queria saber de onde você tirou essa referência. Então, Jean, a gente realmente estudou a Angélica, viu como a vida pessoal dela é e essa rotina de mãe, de profissional, mas que realmente ainda é mulher, gosta de curtir a vida. Então a gente trouxe essa proposta que realmente é uma roupa mais confortável, um jeans mais over, com um croppedzinho jeans também que facilita o dia a dia e ainda fica formal para combinar com a personalidade dela. Tá aprovado? Gostou? Gente, super aprovado, eu curti. Me diz uma coisa, o que faz com o resíduo que sobra? Dentro da indústria da moda, a gente tem vários conceitos, como o upcycling, o zero waste, que a gente pode reutilizar desses resíduos ou até não causar resíduos. Então, esses resíduos a gente pode produzir novas peças. Quem sabe a gente pode estar produzindo aí uma surpresa para vocês, ou acessórios como bolsas e tudo mais. Chegou o melhor momento, provar a roupinha da Kimi. Então isso daqui seria uma modelagem. Isso, a gente cria uma modelagem baseada no corpo da Kimi e a gente vai experimentando até ter o melhor caimento e a melhor ergonomia para Kimi correr, passear. E vamos falar a verdade, né? A minha roupa foi um verdadeiro luxo, uma cor que eu adoro, tons pastéis, nossa, uma jaqueta, né? Naquele tom com os botões dourados. Eu fiquei lindo naquela roupa, parabéns, gente. Vou falar aqui baixinho, a da Kimi também ficou muito legal. Mas entre eu e o caro galã, eu não tenho dúvida, né? A minha ficou maravilhosa, muito linda. Bom, então eu queria primeiro parabenizar Obrigado. vocês, dizer que a gente amou o resultado, sobretudo da Kimi. E a gente quer saber de vocês, como é que foi a experiência e se vocês curtiram também. Aí foi ótimo, foi muito gostoso, a gente pôde colocar em prática todo o conhecimento que a gente tem durante todo o curso, principalmente da sustentabilidade.
da química, a gente fez o upcycling nela, a gente juntou vários retalhos de tecidos que nós fizemos as peças de vocês três. Então a gente foi conhecendo mais a peça PET, que é muito difícil, é um desafio, né, Lu, de fazer. Então a gente colocou várias técnicas aqui na pecinha dela, e foi muito gostoso de construir, principalmente a peça da Kim, eu tô falando dela. É muito gostoso trazer essa personalidade de vocês para as peças, desde a escolha do tecido, da escolha da modelagem, da peça até os aviamentos, que também tem essa intenção de refletir vocês, de trazer o destaque para essa peça que a gente escolhe enquanto a peça é feita para vocês. Então, os botões, principalmente do Leblon, que destacam a peça dele, os botões do Jean, que também trazem essa sobriedade que ele expressa, os seus aviamentos que trazem essa modernidade, essa pluralidade que também você traz. Então, tudo isso foi muito gostoso, e botar isso em prática de início e por final, produzir a peça da Kimi com esses retalhos foi muito bom de se ver que realmente aquilo que a gente bota em prática no curso realmente pode ser trazido para novas oportunidades, como uma roupa de pet. De reuso. Isso. Bem, como eu já falei, vou repetir, o melhor look é o da Kimi. Eu concordo. É o da Kimi. Olha só. Bom dia, turma, tudo bem? Estou muito feliz aqui em estar com vocês no nosso quadro Meu e de Vocês. É sensacional estar aqui. Hoje eu tenho uma coisa muito gostosa e muito caseiresca para falar para vocês. São as polpetas. Quero te falar uma coisa. Polpeta é uma coisa maravilhosa que pelo mundo criou-se vários nomes. Meatball, bolinho de carne, redondinho, como quiser. Mas, respeitando as polpetas e os outros nomes, o que acontece? A polpeta ela é um pouquinho diferente. Nem melhor, nem pior. A polpeta leva uma mistura de carnes, vários temperos, e o jeito da gente amalgamar, misturar, é que pode trazer um sabor. Tem que ter ar dentro. E isso tem um truquezinho. Tem que estar areado. Vamos lá? Então, aqui eu tenho um pouco de linguiça, um pouco de carne de porco, farinha de pão, em italiano pangrattato, que esse é o truque, é um dos truques. Ovos, mostarda, tá? Que pode ser substituída também. Um pouco de leite, alho e parmesão. Vamos embora? Vou mexer com as mãos. Sabe quando alguém fala, tem que dar uma liguinha? É o tal do ovo, ok? O que acontece? A gente começa a misturar e vai sentindo, mas não tem receita perfeita. Não, não tem. Por quê? Às vezes a carne está um pouco mais engordurada, às vezes você tem um leite de uma outra marca, um ovo maior, um ovo menor. Por que eu não estou apertando? Para deixar aerada, para deixar saborosa dentro. Fritou dentro, apertou, virou outra coisa que não é polpeta. Mas você tem alguma coisa contra? Não, só estou falando que não vai ser mais polpeta. Então, continuando, olha que legal, tá? Olha que legal. Ela ainda não foi passada na farinha. A gente faz quantas desejar. Isso aqui depois nós vamos empanar. Há quem diga que tem que se usar 2 farinhas. Na minha casa, desde sempre, os italianos usam só a farinha de rosca, que é o pangrattato, que é o pão amanhecido, que a gente faz da mesma maneira que o brasileiro, com o maior prazer, direitinho. Maravilhoso. Agora, neste momento, vou fazer perto de vocês. Ó, eu coloco uma polpeta aqui e giro. E aqui é tudo para você como a vida tem que ser. Vai errar, vai ficar melhor, de uma maneira ou de outra. Aqui está a segunda e assim nós vamos até a sexta. Tem um ditado italiano que diz assim: Bene fritti, anche i sassi sono buoni. Ou seja, quem sabe fritar as coisas, quem conhece o babado, até as pedras ficam boas. Ou seja, até uma coisa ruim fica boa. Porque também é uma arte saber fritar, tá? Eu tinha uma avó italiana que ela vinha aos domingos e fritava as coisas, tudo. O italiano gosta de muita coisa frita, carciofini, cebola, tomate, cenoura. E ela fazia isso muitíssimo bem. A nona Silvia. Agora, gente, eu vou decorar
esse prato, faz de conta que você recebeu um amigo na tua casa. Então, essa decoração é muito importante. Como você recebe? E é a tua, não é a minha, tá? A bisnaga é sempre legal para fazer uma brincadeira, ó. Olha que legal. Agora eu vou colocar uns brotinhos de beterraba. Você tá vendo? Tem gente que usa 2 farinhas, tem gente que usa ovos. Eu prefiro desta maneira só. E aí, daquela decoração, vira isso. O pesto super caseiro também, que depois eu vou ensinar vocês a fazer um pesto. Acho que a maioria das pessoas deve saber. É dessa maneira que acaba sendo uma boa porção. Então tá aqui um prato super saborosíssimo. Elas são muito gostosas. Elas servem tanto para entradas, um appetizer, um aperitivo, você que gosta de receber as pessoas em casa. Quando uma coisa é boa, ela serve para qualquer momento. Um super beijo para vocês. Até a próxima semana. E eu estou muito contente com o que está acontecendo nessa TV Cultura, nesse meu quadro que eu tanto gosto. Um beijo. Tchau, tchau. No programa de hoje, sustentabilidade na prática. Douglas, como diretor de design da Perkins Will de São Paulo, o que você traria para a gente como tendências globais dentro do design praticado dentro do setor que você lidera? Bom, a gente percebe que uma grande necessidade dos espaços serem mais flexíveis, a gente não engessar, dá para o usuário autonomia, porque hoje o espaço funciona de uma forma, mas ele pode se transformar no dia a dia desse usuário, mas com o passar do tempo esse espaço precisa ter essa flexibilidade. Ele precisa administrar e poder alterar o uso, alterar as aberturas, alterar a forma como esse espaço é convivido. Então isso é uma tendência muito legal em todas as áreas. A gente percebe isso na residência, percebe isso nos edifícios, percebe isso nos corporativos, percebe isso em ambientes de educação, ambientes de saúde. E isso a gente se esforça bastante para que a gente tenha essa flexibilidade nos espaços e a gente permita essa autonomia para o usuário. Outra coisa muito importante que a gente percebe é essas aberturas. Os ambientes terem mais luminosidade, terem a possibilidade de aberturas de caixilho, terem uma insolação interessante, proteções solares para que esse espaço também não fique desconfortável. Então, o conforto do usuário, a qualidade desse espaço, a gente percebe que hoje a gente conseguiu resgatar isso. O mercado imobiliário, que talvez por um momento não considerou isso como um fator importante, hoje o cliente, o consumidor, consegue já identificar esses valores e a gente consegue trazer para os produtos. A gente vem sentindo uma sinergia bastante importante entre os edifícios e a área da saúde, né? Sim. Principalmente com a questão da pandemia, edifícios corporativos vêm sendo ocupados por hospitais. Há os desafios relacionados ao pé direito, particularidades relacionadas a escadas, largura de escada, também número de elevadores. O que você sugeriria no mundo corporativo e agora com essa ocupação na área da saúde para ter edifícios mais flexíveis para todas essas ocupações? Eu acho que isso que você está identificando e colocando, hoje a gente tem fora do Brasil alguns edifícios que já trabalhavam com essa questão das áreas destinadas a só carros. Sim. Né? Então, os edifícios garagens, né? Um edifício corporativo que ele tinha uma faixa que era só edifícios garagem. Ora, esses edifícios eram feitos em rampas, os pisos eram rampados. Ora, esses edifícios estavam acontecendo num subsolo, essas áreas. Ora, essas áreas não tinham um pé direito que era equivalente aos outros usos, como você comentou sobre o pé direito ser mais generoso, para a infraestrutura passar de uma forma mais plana, mais limpa. O que a gente tem percebido é que hoje em dia esses edifícios têm se transformado, a gente já tem participado aqui dentro do escritório em projetos em que essas áreas já são
projetadas e concebidas para que elas assumam essa transformação, né? Que elas tenham essa possibilidade de se readaptar e se recocriar, né? Então acho que isso é uma situação muito interessante, porque um edifício tem 50 anos de vida e ele não precisa ser destinado só para uma coisa. Então a gente tem hoje já os retrofits, eles precisam acontecer. A sustentabilidade, ela quer dizer que a gente tem que pensar hoje, mas refletindo no que acontece amanhã, quer seja no meio ambiente, quer seja no próprio edifício, quer seja nas relações humanas. Então eu acho que é um pouco disso que a gente traz bastante dessa história, né, desse conhecimento que a gente traz dos processos globais que a gente traz para dentro do nosso escritório. Em relação à sustentabilidade e aplicação dos materiais, quais são os cuidados que você vem tendo hoje? O que você tem sentido do mercado como responsabilidade em relação a esse tema? Para onde estamos indo? Você enxerga na sua carreira que é um tema que está crescendo e que as pessoas estão começando a realmente praticá-los ou ainda não? Não, eu acho que a gente já vem numa crescente. Eu acho que é uma tomada de consciência. Talvez a tomada de consciência começou com a ponta final, que talvez seja a arquitetura, seja o design, seja... A gente tem uma consciência dentro do escritório, a gente aplica isso. Sim. A gente tem isso como uma dinâmica de trabalho. Alguns produtos que a gente tem que estar trabalhando, tintas à base de água, produtos que têm origem, essa madeira de certificação, da origem do FSC, da onde ele veio, para onde ele vai. Sim. Então a gente tem toda essa cadeia mapeada, mas isso é um processo, porque às vezes as especificações de um escritório de arquitetura são modificadas por forças maiores, ora por não encontrar o produto, por similaridade nacional, às vezes por custo. Então, a gente tem que girar muitos pratinhos na área da arquitetura para que essa especificação ela consiga chegar até o final. Sim. A gente tem uma grande responsabilidade porque tem estudos que dizem que os produtos de arquitetura, os edifícios, 20%, de 20% a 30% é desperdício de material numa obra. Isso representa, se a gente tiver 100 edifícios edificados, de 20 a 30 edifícios são jogados fora. Sim. A gente joga fora 20 a 30 edifícios. Então, é uma ruptura que a gente precisa ter no processo operacional, nos softwares, na forma de se edificar. A gente ainda edifica os edifícios como se edificava há anos atrás. Sim. A mão de obra ainda é muito barata. Sim. Então, ainda vale a pena edificar botando tijolo e cimento, que é muito mais barato do que ter tecnologia para isso acontecer. E isso leva a gente também a algumas tomadas de decisões que esse campo da sustentabilidade deixamos de pensar no hoje, em aplicações hoje, e a gente vai pagar essa conta um pouco mais para frente. Então esse é o grande momento. Os nossos filhos talvez vão sentir um pouco mais essas tomadas de decisões erradas que a gente está tendo hoje. Sustentabilidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Karina, hoje a gente passa por um momento bastante desafiador, que é a questão da sustentabilidade. O que a gente entendeu, principalmente na área da saúde, é que com a pandemia, muitos edifícios foram desocupados e que hoje a gente está tendo a oportunidade de ter essa nova ocupação com novos hospitais, com novas unidades de saúde. É porque a gente consegue dar uma rapidez nessa obra, conseguir fazer um retrofit muito mais rápido, que é de fato o que nosso cliente precisa. E eu queria saber mais de você sobre a questão da fachada vitilada, quais são os benefícios, como que você, com essa especificação, consegue contribuir para os nossos projetos e que a gente entenda de fato o que a gente pode considerar como benefícios. As fachadas ventiladas, elas são reconhecidas tanto no universo da arquitetura como da engenharia, como sistemas construtivos, aqui no Brasil ainda inovadores, mas que trazem muitos benefícios para as edificações, tanto para obras novas como para as reformas. A conceituação das fachadas ventiladas, elas nada mais são do que criar um afastamento entre o revestimento externo e a base da edificação, cria uma câmara de ar, essa câmara de ar circula uma troca de ar quente pelo ar mais frio, que é o tal do chamado efeito chaminé, e com isso traz mais conforto térmico para as nossas edificações.
A gente vem compreendendo cada vez mais sobre esse sistema e a gente vem fazendo um spread out sobre isso, inclusive fazendo com que os nossos clientes entendam que o retorno sobre isso ele não é imediato, é que ele vem a longo prazo, correto? Correto. As fachadas ventiladas, elas como trabalham com materiais pré-fabricados, elas trazem tanto vantagens do ponto de vista térmico, como falamos anteriormente, mas muito também sobre o método construtivo, o que tornam obras muito mais rápidas, muito mais econômicas do ponto de vista de tempo. Então, a questão do equilíbrio do tempo versus o custo é muito importante, assim como mais planejamento, mais materiais pré-fabricados, menos desperdício e menos mão de obra ociosa nos canteiros. Há algum ícone aqui em São Paulo que você possa compartilhar conosco, que vocês tenham feito já e que teve sucesso? Nós temos vários projetos de fachada ventilada. Até para exemplificar, Lara, um dos cases que a gente teve com fachada ventilada, nós temos o JK Iguatemi, o shopping no qual nós executamos toda a fachada ventilada com um material específico para atender os requisitos estéticos do projeto de arquitetura, mas muito importante também com relação ao desempenho da edificação. E falando em desempenho, é tão importante nesse conceito da fachada ventilada o conceito de painel de materiais pré-fabricados que se unem a essa estrutura, inclusive os porcelanatos, com o conjunto adequado para atender os requisitos de desempenho, como impactos e cargas de vento. A gente volta já já. Final, take 1, Fazenda Bosque Belo Baguá. Gente, o que falar da experiência do Bosque Belo? E uma experiência que mexeu muito comigo foi o processo CT, eu que sou apaixonado por animais, foi uma experiência incrível. Aqui, nesse lugar, ocorre uma experiência incrível. É onde a magia acontece. Aqui tem muita conexão e emoção. Hoje o que vocês vão viver não é só uma conexão com os cavalos, mas é principalmente com vocês mesmos, através da natureza. A natureza, eu costumo dizer que é um livro vivo, cheio de ensinamentos pra gente, né? Que tá aí disponível. E hoje a gente vai parar para escutar isso um pouquinho e ter esse contato. O CT eu vejo ele como uma experiência prática, é um exercício de autodesenvolvimento e inteligência emocional. Na verdade, eu fui aprender a domar os cavalos e fui domada por eles. Então, a gente vai simular agora, né, um rebanho. Eu vou ter uma única pessoa de olhos abertos que vai guiar vocês. Vocês estarão com os olhos fechados. Tá todo mundo pronto? Sim. Passo. Parece que temos um do rebanho um pouco perdido, líder. Vai lá buscá-lo, coloque ele de volta no rebanho. Ocorreu ali um pequeno acidente de percurso. O que nos diferencia, de fato, de um rebanho, de um cavalo? O cavalo, ele não pensa no futuro e nem no passado, de forma a atrapalhar o presente dele. O cavalo é um dos seres mais presentes da natureza. Eles precisam dessa presença, é uma questão de vida ou morte para eles, assim como tudo na natureza. E um momento muito assim lindo que eu achei foi quando a gente estava sentado, aí a gente abriu os olhos e viu aquela árvore assim linda, imensa, as raízes assim saindo. De muitas coisas, né, que os cavalos podem ensinar pra gente, tem duas coisas que são as principais. Uma é a comunicação e a outra é a organização hierárquica. Eu quero propor um
um game aqui para vocês. Eu vou dar alguns desafios aí. Cada um tirar um papelzinho. Solta ele. A sua missão é colocar o cabresto no cavalo. Você tem que se aproximar do cavalo solto e colocar esse cabresto no cavalo. E eu tinha que ir ali pôr o cabresto no cavalo e eu não fazia a mínima ideia de como colocava aquilo. Então eu fiquei um pouco perdida, não sabia tipo como agir ali, né? Se eu era líder, como é que eu não saberia colocar o cabresto? Mas no final deu certo. Muito bom. Como vocês podem ver, a minha dinâmica foi segurar a pata do cavalo. Isso requer muita confiança do animal, deixar o humano ali segurando a pata dele, né? Todo mundo lembra seus papéis aí? Pode dar início. Daí é o Petit. E aí, Petit? A sua missão é que o Petit sente no sofá. Nossa, sabia que era isso, cara. Usa aí a tua criatividade e comunicação. E o Leblon, gente, como vocês podem ver aí, o Leblon precisava fazer o cavalo sentar no sofá. Rapaz, como que vai fazer isso? Isso ali o Leblon ele sentava, ele rodava o negócio e nada do cavalo sentar. Eu tava quase indo sentar naquele sofá, imagina o cavalo, hein? E aí, valeu ou não? Não. Não? Você acha que ele tá sentado no sofá? Uma eternidade depois. Aí até que depois de mais uma horinha, Leblon voltou e o cavalo sentou, mas também, gente, 4 horas. Uhul! E eu adorei o nosso dia, adorei trabalhar com vocês. Foi a primeira vez que eu vi um cavalo sentar. E eu vi com meus próprios olhos e fiz ele sentar. Muito legal, muito transformador, vale a pena. Ah, você sabe o que eu mais gostei da experiência? Novidade. Foi a comida, né, gente? É muito delícia. Tchau, turminha! Até o próximo, é pra lá que eu vou! Ué, cadê todo mundo? Era de manhã, amigo. Mas como assim de manhã? Você sabe quanto tempo que demora pra colocar a armadura? Olha quantas peças que tem. Ô, direção, cadê o cavalo?